Quando uma grande vitória está se aproximando, Deus começa a enviar sinais que muitas pessoas não percebem. Ele move situações ao redor, muda caminhos e ajusta detalhes que antes pareciam comuns. É como se o céu organizasse silenciosamente cada peça da vida sem que a pessoa entenda. E esse movimento divino nem sempre vem acompanhado de alegria imediata. Às vezes chega como confusão, silêncio ou afastamentos inesperados. Porém, tudo isso é preparação para algo maior que os olhos humanos não alcançam. Quem recebe esses sinais precisa aprender a olhar além das circunstâncias. Um dos primeiros sinais é quando Deus começa a afastar pessoas que não fazem mais parte do propósito. Relações antigas mudam, conversas esfriam e caminhos que antes eram comuns deixam de fazer sentido. Isso não é castigo, nem rejeição, mas proteção divina para a nova fase. Algumas pessoas só caminham até certo ponto da jornada, e depois precisam sair. Elas não suportariam a responsabilidade da vitória que está chegando. Por isso Deus age em silêncio, retirando do caminho o que poderia atrapalhar. É a mão divina preparando o terreno para algo muito maior. Outro sinal claro é quando portas começam a se fechar repentinamente. Mesmo com esforço, algumas oportunidades deixam de existir sem explicação lógica. Essa frustração inicial é, na verdade, um desvio necessário para evitar quedas futuras. Deus fecha portas que parecem boas para abrir caminhos que são melhores. A pessoa pode até duvidar, mas tudo faz parte da rota planejada por Ele. O fechamento doloroso hoje será entendido como livramento amanhã. Cada porta fechada carrega um propósito que será revelado no tempo certo. Também é um sinal quando Deus permite momentos de silêncio espiritual. A oração parece não ter resposta, e o coração sente um vazio diferente. Esse silêncio, porém, não significa ausência, mas trabalho interno de Deus. Ele usa o silêncio para fortalecer, amadurecer e moldar a fé da pessoa. É como uma pausa necessária antes de um grande anúncio. Nesse período, ele ensina a confiar mesmo sem ver nada acontecendo. E essa confiança será essencial para carregar a vitória futura. Há ainda o sinal da inquietação interior, que surge mesmo quando tudo parece normal. É como se Deus despertasse dentro do coração um sentimento de mudança. A pessoa sente que algo grande está vindo, mesmo sem saber o que. Esse incômodo não é medo, mas movimento do espírito preparando a alma. É a maneira divina de quebrar zonas de conforto e abrir espaço para o novo. Quando essa inquietação aparece, é porque Deus já começou algo importante. E quem reconhece isso, começa a se preparar para a vitória que se aproxima. Outro sinal que antecede a vitória é quando Deus começa a revelar aquilo que estava escondido. Coisas que antes passavam despercebidas surgem à luz de forma clara e inesperada. Ele mostra intenções, verdades e situações que precisam ser corrigidas. Não para gerar medo, mas para libertar a pessoa do que poderia prejudicar. Tudo que se torna visível é um convite para mudança e amadurecimento. E, mesmo que doa, essa revelação é parte da preparação divina. Deus limpa antes de entregar algo grande demais para mãos despreparadas. Há momentos em que Deus também permite confrontos interiores. A pessoa começa a enxergar suas próprias fraquezas e limitações com mais nitidez. É um processo que parece pesado, mas é extremamente necessário. Quando Deus expõe o interior, Ele está fortalecendo a alma para suportar a vitória. Ele trata orgulho, medos, inseguranças e sentimentos que atrapalham o propósito. Cada confronto é uma lapidação espiritual feita com amor e cuidado. E depois dessa lapidação, a pessoa se torna mais firme e consciente. Deus ainda envia o sinal do desapego, que chega como um convite silencioso. Certas coisas deixam de fazer sentido, e velhos hábitos começam a perder força. A pessoa percebe que não cabe mais nos espaços onde antes se encaixava. Isso acontece porque o coração está sendo preparado para algo maior. A mudança interna antecede qualquer mudança externa verdadeira. É Deus movendo o interior antes de transformar o exterior. Quem sente isso deve entender que o novo já está próximo. Outro sinal forte é a sensação de ser empurrado para fora da zona de conforto. Situações que antes eram seguras começam a incomodar profundamente. É como se Deus estivesse dizendo que aquele ciclo terminou. Esse desconforto leva a pessoa a buscar novos caminhos e novas decisões. E é justamente nessa busca que a promessa começa a se revelar. Nada muda enquanto a pessoa permanece onde Deus não quer mais. Esse empurrão divino é sempre um aviso de que a vitória está adiante. Por fim, Deus começa a fortalecer silenciosamente a fé da pessoa. Mesmo sem perceber, ela começa a suportar situações que antes a derrubariam.
A resistência cresce, a esperança aumenta e o coração se torna mais firme. Esse fortalecimento não acontece por acaso, mas por treinamento espiritual. Deus nunca entrega uma vitória para alguém que não pode sustentá-la. Quando a fé se torna mais madura, é sinal claro de proximidade da promessa. E esse crescimento interior é um dos maiores sinais do mover divino. Um sinal muito marcante é quando mudanças inesperadas começam a acontecer. Planos bem estruturados podem ser interrompidos sem aviso. Caminhos que pareciam certos de repente deixam de funcionar. Essas mudanças não são falhas, mas direções divinas para o destino certo. Deus altera rotas para evitar que a pessoa entre em caminhos perigosos. Mesmo que a mente não compreenda, o coração é guiado por ele. Toda mudança repentina carrega um propósito que será entendido depois. Outro sinal importante é quando Deus cria encontros decisivos. Pessoas novas surgem na vida com palavras ou atitudes que transformam. Elas chegam como respostas, como chaves ou como pontes para o futuro. Não é coincidência, é cuidado divino guiando cada passo. Esses encontros são marcados por paz, clareza e direção. É como se Deus usasse pessoas para acelerar a promessa. E quem presta atenção percebe que nada foi por acaso. Deus também envia o sinal da sensibilidade espiritual aumentada. A pessoa passa a perceber melhor o que é certo, o que é errado e o que precisa mudar. Pequenas coisas passam a incomodar mais do que antes. É o espírito despertando o interior para escolhas mais sábias. Essa sensibilidade prepara o coração para reconhecer a vitória quando ela chegar. Sem esse despertar, a pessoa poderia se confundir no meio do caminho. Por isso Deus ajusta a percepção antes de entregar o que prometeu. Um sinal profundo é quando a paz aparece mesmo em momentos de luta. A situação externa pode estar difícil, mas a alma permanece tranquila. Essa paz não vem de explicações, mas da presença silenciosa de Deus. Ele coloca a serenidade onde antes havia medo e insegurança. É como um lembrete divino de que tudo está sob controle. A paz no meio da guerra é prova de que Deus está conduzindo a história. E quem sente essa paz pode ter certeza de que a vitória está perto. Por fim, Deus usa o tempo como um sinal poderoso. O que antes era pressa se transforma em paciência inexplicável. A pessoa passa a esperar com mais calma, sem desespero ou ansiedade. Isso acontece porque Deus muda a percepção sobre o processo. Onde antes havia cobrança, agora há confiança. É o Espírito ensinando que cada etapa tem um propósito definido. E quando o coração aprende a esperar, a vitória se aproxima de forma natural. Quando a vitória está muito próxima, Deus começa a alinhar tudo de forma perfeita. Situações que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. Caminhos tortuosos se endireitam e decisões difíceis ficam mais claras. É como se a vida inteira fosse reorganizada diante dos olhos. Nada acontece por acaso, pois tudo é parte do plano de Deus. A pessoa sente que algo grande está prestes a acontecer. Esse alinhamento é um dos sinais mais evidentes da proximidade da promessa. Outro sinal é quando antigos medos começam a perder força. Coisas que antes aprisionavam já não têm o mesmo impacto emocional. A pessoa percebe que está mais firme e menos vulnerável ao desânimo. Isso mostra que Deus já tratou o interior e venceu batalhas invisíveis. A coragem surge de maneira natural e fortalecedora. É um indicativo claro de que o coração está pronto para receber o novo. Quando o medo perde espaço, a vitória ganha terreno. Há também o sinal da gratidão crescente, mesmo antes da promessa se cumprir. O coração passa a agradecer por detalhes simples e inesperados. Essa gratidão não é imaginária, mas fruto da presença divina. Ela abre portas espirituais e prepara o ambiente para a bênção. Quem agradece pelo pouco, recebe o muito de Deus. A gratidão demonstra maturidade e confiança no que Ele fará. E quando ela surge antes da vitória, é porque ela está chegando. Outro sinal poderoso é quando a pessoa percebe que cresceu mais do que esperava. Ela enxerga mudanças interiores que antes pareciam impossíveis. Descobre novas forças, novas respostas e uma fé mais sólida. Esse crescimento não aconteceu sozinho, mas pela mão de Deus. Ele fortalece para que a vitória não seja apenas recebida, mas sustentada. A maturidade é sempre um sinal de que algo grandioso está por vir. E quando o coração amadurece, a promessa se aproxima de forma real. Por fim, a confirmação mais clara é o senso de propósito renovado. A pessoa entende que tudo que viveu tinha uma razão divina. As perdas, os silêncios e as mudanças revelam seu verdadeiro valor. O coração encontra direção, força e confiança para seguir em frente. Esse reencontro com o propósito é o selo da vitória prestes a chegar.
Quem reconhece esses sinais sabe que Deus está conduzindo tudo. E quando Deus conduz, a vitória não apenas chega, ela transforma.